música que eu separei para você poder ouvir durante a sua recuperação. A música é do Bee Gees, espero que o doutor goste. E the name of the song is How Deep Is Your Love? Como é profundo o seu amor. É uma música um pouco antiga, mas espero que goste. Então vamos lá. A música começa assim: And I know your eyes in the morning sun. A gente lembra que o verbo to know é o saber conhecer, né? Então, pode ser eu sei ou eu conheço. E aí você tem que ver o complemento da frase, né? Eu conheço seus olhos ou eu sei? Ninguém sabe olhos, né? Então, conheço. Então, o know seria o conhecer. Eu conheço seus olhos, né? Your eyes. Ao sol da manhã. Porque aqui ele fez uma mudança um pouco poética, né? Porque senão ficaria, eu conheço seus olhos no sol da manhã ou no sol de manhã. Porque no sol de manhã não faz muito, não ficaria bom em português e perderia toda a poética. Mas dependendo de um outro contexto, poderia ser de manhã ou da manhã, tá? I feel é o verbo feel, o verbo sentir. Por enquanto temos apenas verbos no presente, o que é ótimo, né? Porque facilita um pouco a nossa compreensão. Então, o verbo to feel, que é o sentir. Então, eu sinto o touch. O touch, ele pode ser tanto o toque como substantivo ou tocar como verbo. Então, I feel your touch. I feel you touch me, né? Desculpa, não é o your. I feel you touch me. Então, eu sinto você me tocar. In the pouring rain. Sabe aquela chuva torrencial? Então, essa é o pouring rain. Ele poderia colocar só na chuva ou em meio a uma chuva muito forte, em meio a uma chuva torrencial, ou só na chuva, né? Que foi o caso aqui da escolha na tradução. In the moment which you wander far from me. In the moment, né? E no instante, no momento, a escolha novamente entre instante e momento vai ser muito mais uma escolha poética do que não vai ter alteração nenhuma, né, no significado. É no momento. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera, talvez fique melhor. Creio que não, ele não vira. Tá, e no momento, which you wonder. O wander, ele pode ser o andar, caminhar. Então, que você, aqui no caso, ele colocou which you wander far from me, que você se afasta de mim. Vamos passar aqui alguns exemplos do wander, no sentido de andar, caminhar. Vagar. I like to wander aimlessly in the street of the old town. Então, né, eu gosto de caminhar, de andar sem rumo, né, pelas ruas da cidade velha. Cidade antiga, né? I wandered happily
through the streets of the city. Então, eu vaguei, perambulei, passei. Quando você caminha, anda meio sem rumo, sem destino. Então, no momento no qual você anda para longe de mim, ou longe de mim. Então, andar longe de mim, andar para longe de mim, aí por uma questão também, né, poética, o tradutor escolheu a palavra afastar. I wanna. O wanna, ele é aquela forma falada, que nós em português temos várias. E esse wanna é o want to, né? O to want to. Então, to want to é o wanna. Então, I want to feel you in my arms. Só que aí, na fala, é extremamente aceitável, né? Wanna, gonna. Então, essas contrações, elas são exemplos de fala, né? Em português, a gente teria várias, né? Em vez de estar, a gente fala o tá. Então, isso é uma expressão de fala, né? Want to. And you, né? É você. Come to me. Vem até mim. On a summer. On a summer breeze. Então, em uma brisa de verão. Aqui, esse summer breeze, ele é o adjetivo, né? Breeze é a brisa, summer é o verão. Então, é igual quando eu falo English teacher, né? Professora de inglês, brisa de verão. Quando ele coloca dois substantivos, um antes do outro, eu acabo adjetivando a palavra, né? Então, ela funciona como se fosse um adjetivo. E em português, o que eu coloco? A gente coloca o de, né? Professora de inglês, brisa de verão. Enfim, muitos outros. Aí, depois o verbo to keep, né? Que é o manter. Keep me warm, né? Me mantém quente, aquecido. In your love. No seu amor. Then. Esse then com N e E é o então, depois. You softly, né? Suavemente, softly. Tem até uma outra música, né? Que fala assim: Kissing me softly with this song. Então, é o softly, né? O suavemente. Então, me mantém aquecido em seu amor e então, suavemente, você me deixa, você vai embora, você sai. Aqui o tradutor colocou, em vez de me mantém, mantém-me, né? Colocou o pronome no final, porque não é muito bom a gente começar com o pronome me. É melhor a gente deixar sempre como que era mesmo? Próclise, mesóclise e ênclise. Então, essa aqui é uma próclise no começo, ênclise no meio, uma mesóclise, será? Não, mesóclise era no meio. Enfim, não me lembro agora. Então, mantém-me em vez de me, mantém, ok?
em vez de keep me warm, né, me mantém quente, ele colocou mantém-me no calor. Então, mantém-me quente ou mantém-me no calor. In your love, né, em seu... keep me warm in your love, then you softly leave. Então, me mantém aquecido em seu amor e depois você suavemente deixa, suavemente sai. Ou mantém-me no calor do seu amor, depois sai suavemente. Ele deu uma alteradinha aqui, novamente, pelo fato da questão poética da música. Mas você poderia, sem problemas, colocar me mantém aquecido em seu amor e depois sai, deixa, parte suavemente. Vagarosamente, devagar, despercebido. Aí é uma questão de escolha lexical mesmo, que não afetaria na tradução. Aí ele vai para o refrão, né? How deep is your love? Como é profundo o seu amor? How deep is your love? Como é profundo o seu amor? I really need to learn. Eu realmente preciso. Aí ele colocou descobrir. Esse descobrir, novamente, uma escolha poética, né? Porque o amor você pode aprender ou descobrir, também não mudaria aqui. Mas o to learn, ele seria mais o aprender. Então, I really need to learn, eu realmente preciso aprender. 'Cause. Esse 'cause, novamente, né, uma contração típica da fala, seria do because, né, o porquê. Aqui ele, em vez de porquê, ele escolheu pois. Ambas são conjunções explicativas, sem problema. Ambos conjunções explicativas, ambos têm ideia de explicação. Então, because we are living in a road of fools. Então, porque nós estamos vivendo, o present continuous, né? We are living. Novamente a contração de fala, né? We're living. Because we're living, né? Nós estamos vivendo. E aí o tradutor colocou, pois vivemos, sem problemas. Pois estamos vivemos sem problemas. In a road of fool, num mundo de tolos, né? Em um mundo de tolos, num mundo de tolos, sem problemas. Breaking us down. Breaking us down seria destruindo a gente, né? Breaking us down, acabando com a gente, destruindo a gente. Então, ele colocou que nos destrói. Então, ele colocou que nos destrói porque em cima tem uma oração explicativa, né? Porque estamos vivendo ou vivemos num mundo de tolos. Breaking us down. Então, porque estas pessoas, né, e este mundo nos destrói. Então, neste mundo que nos destrói. When they all should let us be. Então, quando they all, eles todos eles, ou simplesmente todos. Should é o deveria, né? Concordando com eles deveriam, ou todos eles deveriam, ou só todos deveriam. Let us, nos deixar. Let us be, nos deixar ser.
Então, let us be seria nesse sentido de nos deixar em paz, nos deixar ser quem a gente quer ser. Novamente, a escolha poética depende de qualquer um, mas sempre nesse sentido de nos deixar em paz, nos deixar ser quem queremos ser. Aí o próximo, we belong to you and me. Então, we, né, que é o nós, belong, que é o verbo pertencer no presente. We belong to you and me. Então, nós pertencemos um ao outro. Então, nós pertencemos, você e eu, né? Ao pé da letra seria. Nós pertencemos, você e eu. Nós pertencemos um ao outro. Aí, novamente, cai no refrão, né? Como é profundo o seu amor, né? How. Quando eu falo how are you, né? Eu não falo como vai. Então, aí é só lembrar desse how are you, que a gente já lembra que o how é o como. O deep pode ser profundo, profundeza. Sempre a ver com pode ser profundidade, profundo, profundeza. How deep, né? Então, como é profundo o seu amor. I really need to learn. Eu realmente preciso aprender ou descobrir, já que ele está falando do aprendizado com ela, entre os dois, que eles se pertencem. Então, novamente aqui a gente caiu no refrão em que o tradutor preferiu, né, o descobrir por uma escolha poética e não o aprender. I really need to learn, né, eu realmente preciso aprender, ou preciso descobrir, que nesse caso não tem muita alteração no sentido. Because we are living in a world of fools. Novamente ele repete, pois vivemos num mundo de tolos que nos destroem. When, lembra quando eu falo when is your birthday, né? Então lembra que o when é o quando. When they all should let us be. Nos deixar em paz, nos deixar sermos quem queremos ser. We belong to you and me. Nós pertencemos um ao outro. Aí ele repete várias e várias vezes, né? E é uma música bem curtinha e que ele repete várias vezes o refrão. Mas deixa eu ver uma parte que eu acho importante. I believe in you, né? Eu acredito em você. I believe. Tem até uma outra música que fala assim: I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Então, believe, ele é o verbo acreditar. Ou, às vezes, dependendo do contexto, pode ser até um eu acho. Eu acho, eu creio, eu acredito. Quando você vai pedir opinião de alguém, você pode sim falar: oh, I believe we're leaving on Monday, for example. Então, eu acho, eu acredito, tá? Nesse sentido. Você pode muito bem usar essa palavra believe para dar sua opinião, né? I believe. Aí aqui ele tá dizendo I believe in you, né? Eu acredito em você. And you know the door to my very soul, né? And you know, né? Know que a gente viu anteriormente, que é o saber conhecer. Mas ninguém sabe uma porta, alguém conhece a porta, né? Então, você conhece the door, a porta. To my very soul, para a minha alma.
Esse very é só para enfatizar. You are the light in the deepest dark. In the deepest dark hour. Então, you are, né? Você é the light, a luz, in the deepest, darkest hour. Então, repara que eu coloquei o EST no deepest e darkest. Toda vez ele seria o superlativo, né? O mais, a gente viu que deep pode ser profundo, ou profundeza, ou profundidade. Então, a gente sabe que toda vez que eu coloco o EST, ele é o superlativo, né? Então, você é a luz na mais profunda e na hora mais, você é a luz na mais nas horas mais profundas e nas horas mais escuras, né? Então ele dá o superlativo que aqui dá essa ideia de intensidade, né? Por exemplo, eu não uso o best, que também é o EST, então ele dá o superlativo do good, né? É o best, é o melhor. Então, toda vez que eu tenho esse EST, ele é o superlativo, né? Então, na mais profunda e na mais escura. Na mais escura, o quê? Hora, né? Então, você é a luz nas horas ou nos momentos mais profundos e mais escuros. Ele tirou o profundo aqui, né? Por uma escolha, mas você é a luz nas horas ou nos momentos mais profundos e mais escuros. Então, você vê, né, a intensidade que ele quis dar na música e na amada em questão, né? Para dizer o quão ela é importante. Você é a luz na escuridão, né? Na mais profunda e mais escura hora, no mais escuro momento. You are the savior when I fall. Então, você é a minha salvadora quando eu caio. You are, verbo to be, meu, possessivo, né? Savior quer dizer o salvador ou salvadora. When, quando, então basicamente ao pé da letra. Eu, fall, que é o cair. Então você é minha salvadora quando eu caio. Nos momentos em que ele não tá bem, né? Uma metáfora aqui, né, que a gente tem para os momentos ruins. And you may not think. O que era o may? Lembra que o may e o might, eles eram igual ao can? Então, é isso mesmo. O may e o might, você vai traduzir como se fosse o can. Só que o can, ele é mais informal. E o may e o might seria um pouco mais formal. Então, você pode não pensar, not think. And you may not think. E você pode não pensar ou não achar. Poderia ser achar também. Ele acabou escolhendo pelo pensar, mas sem problema se colocasse. E você pode não achar, tá? That I care for you, né? Que eu me importo com você. Aqui a gente usou a preposição for, I care for you, para dizer que eu me importo com você, mas sem problemas. O care é o se importar, ter cuidado. Igual eu falo assim, take care, né? Se cuide. Então, é o se importar, cuidar. Esse care
eu faço uma associação, né, do care com a palavra carinho, né, que é você se importar. Não que care signifique carinho, pelo contrário, significa cuidar ou se importar. Mas eu faço essa associação só para eu me lembrar desse vocabulário. Porque eu acho que fica mais fácil quando a gente faz associações que fazem mais sentido, né? Eu gosto também de até, referente aos WH question, lembrar sempre de frases, né? Por exemplo, when is your birthday, né? Quando é seu aniversário? Pra gente não ter que ficar decorando palavrinhas. Então, às vezes, algumas situações, se a gente se lembrar, facilita na hora da memorização. Por que que eu falo isso? Eu sempre dou esse exemplo do The Books on the Table. Então, várias pessoas, acho que até minha mãe sabe falar, né? The Books on the Table, né? O livro está sobre a mesa. Por quê que eu acho importante? Porque mesmo que a pessoa não saiba, né, o uso da preposição in, on e at, ele sabe dizer the books on the table. Então, é aí que eu falo, né, que às vezes aquela frase do seu dia a dia, aquela frase corriqueira, às vezes é melhor do que ficar tentando decorar. Então, when, quando você... when you know, down inside. Então, quando você sabe que lá dentro, né? Down inside, esse down dá só uma ideia de profundidade, né? Lá dentro, lá no fundo. Então, quando você sabe lá no fundo, that I really do, né, que eu realmente, ele não falou que se importa, então I really do, então que eu realmente me importo. Essa aqui, esse do, ele é aquele short answer, né, aquelas frases curtas, por exemplo, quando eu falo, do you know, tanana? Yes, I do, né, então I really do. Então, são esses short answers aí, para eu não ter que repetir o verbo, né? O verbo care de novo. I really care for you. Então, para ele não repetir, you know that I really care for you, ele colocou I really do, né? Que eu realmente me importo com você. Então, que eu realmente me importo. Então, esse do aqui seria só para não repetir. E aí, o tradutor colocou aqui. Quando você sabe que lá dentro eu realmente me importo. Lá no fundo. Aqui o tradutor colocou igual, né? Que lá dentro, que lá no fundo. Eu realmente me importo. And it's me you need to show. E sou eu, né? And it's me. E sou eu que você precisa mostrar, né? E sou eu, e é a mim que você precisa mostrar. Eu não sei se eu concordo muito com esse a mim, né? Porque não é, ele não quer dizer que para ele que tem que mostrar, né? E sou eu, and it's me you need to show, né? E sou eu quem você precisa mostrar. And it's me you need to show. Como é profundo o seu amor. How deep is your love? Aí aqui ele começa a repetir. How deep is your love? And in the summer breeze. Que começa mesmo que lá em cima.
E aí é isso, você vê que essa musiquinha é uma musiquinha de 4 estrofes, né? E o resto ele volta sempre a repetir. Então, o que que eu gosto de, no final, voltar? As palavrinhas que a gente aprendeu, né? No final de tudo, ao final de tudo. Então, o verbo to know, que é o saber conhecer. Your eyes, seus olhos. Morning sun, sol da manhã ou sol de manhã. Pouring rain, isso tem várias músicas. Tem até uma música da Rihanna, né? In the pouring rain. Então é naquela chuva torrencial. Aqui ele só colocou chuva, mas é aquela chuva super forte. O wander, aqui ele colocou como se afastar, porque ela caminha para longe de mim, é o mesmo que se afastar, né? Então ele trocou aqui sem problemas. Momento, instante, moment. O to want to, né? O one, né? O verbo to need, que é o precisar. O show, que é o mostrar. Às vezes eu tenho em inglês uma forma de escrever assim. Se eu quiser dizer assim, eu preciso mostrar para você. Então, I need to show you, or I need to show to you, é a mesma coisa, tá? I need to show you, or I need to show to you, tanto faz. Em inglês, você tem essa possibilidade. Já em português, como a gente tem as regências, né? O verbo pede preposição. Agora, em inglês não tem regência, né? Aí, cabe os dois. O really, que é o realmente, né? O because, né? Aqui tem o cause só, mas o because, que é o porquê. Ele substituiu por pois, mas ambos são conjunções explicativas, então não mudaria. O EST no final da palavra, ele dá essa ideia de o mais, né? O mais profundo, o mais escuro. Savior, Salvador. Fall é o cair. Fall, fell, caiu. I care for you, eu me importo com você, o verbo se importar. Down inside, lá no fundo, né? O should, que é o deveria, né? O should, que é o deveria, a gente já viu o should, já vimos o should, o would, o can, o could, mas podemos numa próxima aula rever. Fools, né? Seriam tolos. Road of Fools, um mundo de tolos, né? Breaking us down, nos destruindo, nos destroçando, até poderia ser. Living, né? Que é o verbo to live. Aqui ele tirou o E e colocou o ING, mas o verbo to live, que é o viver ou morar. Belong, que é o verbo pertencer. To belong to something or to someone. E aí é isso. E não esquecer do how, né? How, when. How é o como, né? Por isso que eu falo how are you, when, que é o quando. E aí é isso. Eu espero que você tenha podido aproveitar essa breve explicação, né, da música do Bee Gees. Espero que você goste. Espero ter agradado. Aceito dúvidas, sugestões para a próxima aula.
E o doutor pode me dizer também se a imagem tá boa, se tá muito tremida, a gente também vai trabalhando nisso. Espero revê-lo num próximo dia, numa próxima aula. Beijo, tchau, tchau.